Assim como nós estamos, convido você a orarmos e a colocarmos esse tempo de celebração, de culto na presença do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos de coração por mais uma manhã que tu nos despertas e nos trazes para a tua presença, nos reúnes como igreja e nos reúnes para que nós sejamos fortalecidos, encorajados, para vivermos nos teus caminhos, para andarmos segundo os teus preceitos, segundo as tuas orientações, conforme lemos no Salmo 119, preceitos e orientações que não estão meramente mais apenas no livro, mas estão gravadas no nosso coração, também pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado e habita em nós. Nos permita, Senhor Deus, ter ouvidos atentos e corações abertos para ouvir essa voz que nos direciona, que nos guia, que nos mostra o caminho. E que também nessa manhã, Senhor Deus, essa palavra venha falar conosco e que Teu Espírito se mova entre nós, atuando e fazendo a diferença nas nossas vidas e nos nossos corações. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, assim nós entregamos esse momento na Tua presença, pedindo graça e misericórdia. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós encerramos essa série de setembro, que nós demos o apelido, o nome de Atos 29, lembrando que Atos dos Apóstolos só tem 28 capítulos, demos esse nome de Atos 29, porque o livro de Atos termina de maneira abrupta, dando o ensejo de que a gente imagine de que o Espírito Santo quisesse continuar a escrever essa história, como de fato continuou escrevendo essa história ao longo dos séculos. E também nessa geração, no nosso tempo e por meio das nossas vidas especificamente, o Espírito Santo continua querendo fazer história, continua querendo operar no mundo e na realidade ao nosso redor, no meio das pessoas e no meio da geração na qual a gente vive. Então a gente pensou nessa série perguntando-se quais são os atos que o Espírito Santo deseja fazer entre nós para o cumprimento da nossa tarefa como igreja, na nossa missão como igreja. Então nós falamos sobre, caminhando dentro do texto que nós vamos ler de novo daqui a pouco, de Atos 2, 42 a 47, nós falamos sobre dedicação, falamos sobre temor no dia 8, sobre partilha no dia 15, e sobre convivência no dia 22, e hoje nós vamos falar sobre de Jesus. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam. A palavra dedicação envolve empenho, envolve esforço, envolve algo no qual a gente se debruça. Dedicação quer dizer algo muito maior do que apenas, eram coisas que eles faziam esporadicamente. Não, isso era algo para o que eles se dedicavam, ok? Era uma dedicação. Para a gente entender o que é dedicação, vamos pensar nas pessoas, por exemplo, que são concurseiras, certo? Um concurseiro é um sujeito dedicado. Ele se debruça sobre a tarefa de estudar para passar num concurso, né, Rainer? Rainer e tantos outros que já fizeram a mesma coisa. A gente se debruça, se dedica, prioriza. É nessa direção que vai a palavra dedicação. E ao que eles se dedicavam? Ao ensino dos apóstolos, a compreender o significado do Evangelho, a comunhão, estar juntos, ao partir do pão, que tinha a ver com a convivência, mas também tinha a ver com um aspecto no sentido de que eles tinham tudo em comum, e as orações. Eles se dedicavam a orar.
Em segundo lugar, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nesse segundo versículo, nós demos ênfase à questão do temor, sem excluir as maravilhas e os sinais, mas apontando para que essa era uma igreja que tinha... É interessante que no livro de Atos dos Apóstolos não se descreva essa igreja assim, encantada por um amor, mas se descreva uma igreja cheia de temor, cheia de respeito, cheia de reverência por Deus. Não era uma igreja cheia de, sei lá, um certo oba-oba, de um entusiasmo emocional. Não, havia um profundo temor, um profundo respeito, uma profunda reverência, e sinais e maravilhas aconteciam, milagres aconteciam através da vida dos apóstolos naquele momento. O texto continua dizendo: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles não pertenciam mais às velhas estruturas, eles faziam parte de um novo reino, de uma nova realidade, eles tinham uma nova pátria, e era segundo os valores dessa mundo. Todos os dias, é forte essa expressão, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Está falando da igreja bem incipiente ainda, a igreja de Jerusalém, bem no início dessa caminhada. No ano 70 o templo foi destruído, nem havia mais pátio para se reunir. Mas eles mantinham-se ali, reunindo-se, porque justamente o pátio do templo era um local de oração. Eles se reuniam no pátio do templo, não porque eles necessitassem fazer algum tipo de sacrifício ainda no templo. O sacrifício tinha sido feito no Monte do Calvário de uma vez por todas. Jesus morreu, não havia mais nenhum tipo de vínculo com o templo no sentido do seu aparato sacrificial. Mas eles se reuniam no pátio porque ali era um espaço de oração. Eles voltavam àquele lugar porque ali era um lugar onde eles oravam. Então aqui de novo está falando de oração, mesmo não citando a oração. Eles se reuniam todos os dias ali para orar. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus. Eles tinham um convívio muito intenso. Eles não eram, como nós somos em nossa geração, pessoas que tinham uma espiritualidade individual, individualista. É você e Deus. Não olhe para o irmão que está do seu lado, é só você e Deus. Eles diriam: olhe para o irmão que está do seu lado, é nós e Deus. É nós e Deus. A convivência, a comunhão era um valor extremamente importante para eles. E hoje nós vamos falar do último ponto, no versículo 47, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos falar um pouco sobre como funcionava o testemunho dentro do livro de Atos dos Apóstolos, vamos pensar no nosso testemunho nos dias de hoje. Esses primeiros cristãos em Jerusalém, então, contavam com a simpatia do povo, eles eram simpáticos. Aqui já tem um primeiro elemento de crítica, digamos assim, em relação agora vamos fazer uma generalização, quando a gente pensa nessa massa evangélica, né, o que é chamado de igreja evangélica no Brasil, as pessoas que não pertencem a essa massa, quando olham para ela, elas olham com um olhar simpático ou antipático. Nós contamos com a simpatia do povo, sim ou não? Não. Pelo contrário, nós somos vistos como uma verdade. Ser crente e ser burro são sinônimos para muita gente do lado de fora da porta. Para muita gente. Nós não contamos com a simpatia do povo, nós contamos com uma grande parte das pessoas com uma antipatia.
A gente deveria se perguntar honestamente por quê, e a gente tem tentado se perguntar por quê. Existem várias respostas para essa pergunta, mas eu não vou mergulhar profundamente nisso agora, nessa manhã aqui. E, em segundo lugar, Deus acrescentava pessoas dia a dia que iam sendo salvas. Isso é o que o nosso texto diz. Vamos começar em Atos 1:8, falando um pouquinho dessa questão do testemunho e da missão em Atos dos Apóstolos. Essa foi a ordem que os discípulos recebem em Atos dos Apóstolos um pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, antes de dele retornar junto ao Pai e se assentar à destra do Pai. Diz ali em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é uma testemunha? De uma maneira bem simples, uma testemunha é uma pessoa que presenciou um fato ou acontecimento e que pode atestar a veracidade disso, certo? Não é isso que acontece num tribunal, num julgamento? O que é uma testemunha? É alguém que viu o que aconteceu, que pode contar o que aconteceu. Então a testemunha tem essa função. Ela presenciou uma realidade, um acontecimento, e ela pode atestar a sua veracidade. Os discípulos presentes no dia do Pentecostes, aqueles 120 discípulos, eram testemunhas oculares da vida, das palavras, das obras, da morte, da ressurreição e seriam da ascensão de Jesus. Eles viram, como disse o apóstolo João lá na sua primeira carta, o verbo da vida, nós apalpamos essa realidade, nós tocamos nessa realidade. E por isso nós podemos testemunhar, por isso que nós podemos falar acerca dessas coisas. Eles eram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Mas é muito interessante que a palavra grega para testemunha é martíria ou martiria, da qual deriva em português a palavra para mártir. E isso indica que o testemunho dos primeiros cristãos seria levado às últimas consequências. Eles não eram apenas pessoas que estavam, e a gente vai ver isso logo em seguida, não eram pessoas que apenas estavam dando um testemunho, eles eram testemunhas. Tanto que a palavra testemunho vai gerar a palavra mártir, aquele que dá a sua vida pelo relato que tem para fazer. Primeiro mártir da igreja é Estevão, né? Em Atos dos Apóstolos, mas a palavra testemunhar está profundamente relacionado dentro do Novo Testamento com o martírio. O martírio era testemunho. Mas para nós, quando nós falamos em martírio, nós estamos falando de alguém que foi morto por causa de alguma coisa. Porque o testemunho deles foi levado até as últimas consequências. Queridos, uma pergunta que eu sempre me faço quando eu leio sobre isso é: se aquilo que os apóstolos e os discípulos de Jesus escreveram não era verdade, e agora eu estou falando com os céticos, né? Por que tantos deles dariam a vida para sustentar uma mentira? Vamos tentar cogitar essa hipótese que às vezes alguns céticos dizem: não, essas histórias todas aí foram criadas por pessoas que sentiam saudade de Jesus, foram profundamente impactados por essa amizade, então eles criaram toda uma teologia em torno da figura de Jesus, certo? Vamos fingir que isso possa ser verdadeiro. Se você soubesse que você inventou uma história, você morreria pela história que você inventou? Entende? Quem é que morre por uma mentira? Quem é que dá a vida por uma mentira? Não, aqueles primeiros irmãos, eles só puderam dar suas vidas. Estevão só pôde dizer, enquanto as pessoas jogavam pedras nele: eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus em pé. Ele só pôde
dizer e falar essas coisas porque ele era testemunha da verdade, daquilo que de fato os seus olhos viram, daquilo que eles não podiam negar. Então existe uma grande diferença entre ser testemunha e dar testemunho. Alguém pode de repente ter visto uma situação em algum momento e ser chamado para depor num tribunal e a pessoa dá um testemunho, mas a gente não tem nenhum vínculo emocional com a situação da outra pessoa, a gente não está relacionado com aquela situação que aconteceu. Então a gente dá um testemunho, a gente presta um testemunho. O que eu vi foi isso, mas não tem nada a ver com essa situação. Mas quando se fala de testemunho no Novo Testamento, não se fala de dar testemunho, se fala em ser testemunha. Então não se tratava de um relato acerca de fatos, não eram apenas as palavras que apontavam para o que aconteceu. Aquelas pessoas tinham sido transformadas, regeneradas, libertas, salvas, redimidas, justificadas, santificadas, reconciliadas por aquilo que Jesus fez. Eles não tinham, como disse Pedro em certo momento, Jesus pergunta para o grupo de discípulos: vocês também se escandalizam com as minhas palavras? Querem ir embora também? E Pedro olha para ele e diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós chegamos num ponto na nossa trajetória, num caminho sem volta. Daqui para frente não há como retroceder, não há como andar para trás. O que nós vimos, o que nós testemunhamos, não existe uma possibilidade de a gente negar tudo que nós vimos e tudo que nós presenciamos. Então eles não eram pessoas que falavam apenas sobre uma realidade, mas eram pessoas que foram profundamente impactadas por uma realidade. E o ser testemunhas era a sua missão. O impacto do que lhes aconteceu, do que Cristo fez na vida deles e o derramamento do Espírito Santo os enchia de coragem, ousadia e intrepidez. E aqui eu gostaria de ler um trecho de Atos dos Apóstolos com vocês. Atos 4, 18 a 35 diz assim: Pedro e João tinham sido presos, estavam dizendo para eles: não preguem mais, não falem mais acerca desse nome, não falem mais acerca desse Jesus, nós proibimos vocês de fazerem isso. E o versículo 18 em diante diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos. Essa possibilidade não existe. Os senhores vão ter que ou nos manter presos, ou nos matar, porque a nossa boca não vai deixar de falar do que a gente viu e ouviu. Essa não é uma possibilidade. Essa possibilidade não existe. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. O que tinha acontecido? Um coxo, um homem que ficava mendigando numa das entradas do pátio do templo, que todo o povo via todos os dias, porque ele estava ali há anos, foi pedir esmolas para Pedro e João. E Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E estendeu a mão, e ele pegou a mão de Pedro, e o texto diz que de um salto, talvez Pedro deu um puxão nele, não sei, tem que imaginar o que aconteceu. Ele se pôs em pé. E as pessoas conheciam aquele homem, as pessoas entravam ali e o viam todos os dias, todas as semanas, ele estava sempre ali. E de repente ele estava andando e louvando a Deus, e as pessoas ficaram chocadas com aquilo. E em função do que aconteceu, Pedro e João começaram a anunciar Jesus, falar sobre Jesus e falar sobre a ressurreição de Jesus. E aí eles foram presos. Mandaram guardas do Sinédrio e eles foram presos, foram interrogados. E por isso está dizendo aqui que
Estavam com medo de castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade e estava ali há muitos anos. E todo mundo o conhecia. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para ficarem quietos e não saírem mais de dentro desse salão. Amém? Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, para continuar falando. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E eu queria dar uma ênfase nesse versículo 31, porque eles já haviam sido cheios do Espírito Santo em Atos 2, mas agora eles estão orando de novo, reunidos de novo, em função desse momento de perseguição que começa a acontecer em relação à igreja em Jerusalém, e eles são cheios do Espírito Santo de novo. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente vive das histórias da nossa vida e da nossa relação com Deus de 15 anos atrás. 15 anos atrás eu tive uma experiência com Deus num retiro. Foi muito legal. Tá, e de 15 anos para cá? De 15 anos para cá eu venho no culto todo domingo, participo do estudo bíblico, no mesmo grupo faz 10 anos. Entusiasmado, cheio de coragem, de vontade de anunciar o Evangelho. Como diziam as nossas vovós, saco vazio não para em pé. Crente vazio não abre a boca também, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus e para falar da salvação para as pessoas que dela necessitam. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se derrama várias vezes sobre eles, não para que eles tenham algum tipo de experiência. Hoje o culto foi maravilhoso, senti borboletas voando dentro do meu estômago. Não é para isso. É com um fim específico, não é para ter uma experiência. Hoje eu tive uma experiência. Foi tão legal. Foi legal para quê? Foi legal porque eu gostei, assim, né? Às vezes eu tenho a sensação de que para alguns, assim, ter uma experiência espiritual num culto é mais ou menos a mesma coisa que outros fazem quando fumam um baseado, assim. Fumei um baseado. Foi legal? Foi muito legal. Foi legal o culto? Foi muito. Teve borboletinha batendo asa na minha barriga. Tá, mas o que isso mudou na sua vida? Não mudou nada, foi legal. Curti. Show. Não é para isso que o Espírito Santo se derrama. Não é para isso que Ele vem e visita as nossas vidas. Para nos dar mais uma experiência, para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso desejo por experiências, para a gente se sentir mais espiritual que os outros, quem sabe, para a gente se sentir em condições de julgar as outras pessoas que não têm as mesmas experiências que eu tenho. Não é para isso. O Espírito Santo se derrama com um fim específico, capacitando a gente a servir, a testemunhar, a falar do amor de Deus, a se doar pelos outros. É para isso que Ele vem. Para nada mais do que isso. E aí o texto diz: da multidão dos que creram,
Uma era a mente, um era o coração. Uma mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Eles entendiam essa coisa que a gente tem falado tantas vezes da mordomia cristã, de que aquilo que a gente tem foi dado por Deus e, portanto, não nos pertence. Nós somos como José. Potifar até pode ter nos colocado para gerenciar a casa dele, e a gente pode até usufruir de tudo que está na casa dele, mas nada nos pertence. A gente só é mordomo. Não é nosso. E, portanto, tudo que a gente tem precisa ser administrado de acordo com a vontade de Deus. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Continuavam a testemunhar, eles continuavam a falar. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eles viviam de fato como se já estivessem no céu. E eu sei, as pessoas vão começar a dizer, pastor, mas a gente não está no céu, o céu não é aqui, aqui a vida é diferente, nós estamos vivendo numa outra época, na época dos apóstolos era mais fácil, e aí a gente vai começar a criar toda uma lista de justificativas para dizer que a gente vive como vive. E eu entendo você, porque eu também peco em todas essas áreas. Eu entendo você, porque eu também muitas vezes sou conduzido pela minha velha natureza a pensar do mesmo jeito. Mas como seríamos mais felizes se nós pudéssemos pensar como eles pensavam? Como seríamos mais felizes se nós vivêssemos a perspectiva da eternidade? Como nós seríamos mais felizes se nós vivêssemos da perspectiva da eternidade? O testemunho para eles era uma força centrípeta. O pessoal aí das exatas me ajude aí, né? Porque eu coloquei o termo aqui, mas eu não sei explicar agora o conceito da força centrípeta, a atração no centro e não sei o quê. O pessoal aí que estuda exatas aqui vai saber dizer. Mas é um negócio que puxa para dentro, né? É isso que é importante. É o contrário da centrífuga. Por causa do modo como vivia, sendo uma expressão de uma nova realidade, uma comunidade alternativa do reino de Deus, a igreja atraía as pessoas assim. Eles contavam com a simpatia do povo. Eles eram uma alternativa para quem não aguentava mais viver do jeito que as pessoas viviam. Eles eram esse lugar esse oásis no meio de um deserto que era a realidade daquele tempo. No meio de toda a violência, no meio de todas as injustiças, no meio de tantas coisas complicadas que eles viviam naquele tempo, de opressões, a igreja era um oásis. A igreja, aquele grupo de pessoas, era de fato uma forma alternativa, boa, para se viver no meio daquele tempo. E sabe, queridos, quando a gente olha para as pessoas aí falando em vida alternativa, no fundo, o que elas estão buscando é isso. É uma tentativa de voltar para o paraíso, uma tentativa de voltar para aquele lugar e para aquele espaço que um dia, do qual a gente tem saudade mesmo nunca tendo conhecido. As pessoas olham ao seu redor e dizem, não, é muito consumismo, é muito materialismo, nós precisamos de uma vida mais simples, a vida está muito complicada, e aí as pessoas optam por maneiras alternativas de viver. Muitas vezes elas não têm absolutamente nada que ver com uma questão religiosa, às vezes tem a ver com uma questão religiosa, às vezes até não cristã. Mas no fundo, o que a alma está dizendo? A alma está dizendo, não é assim que se vive, isso não é vida de verdade. E aquela igreja cristã primitiva, ela funcionava como uma comunidade alternativa. Existe um outro jeito de viver. Existe um jeito melhor de se viver. E isso atraía as pessoas.
Conta-se uma história de que um certo líder cristão, em um determinado momento, teria dito, olhando para a opulência da igreja, para a grandiosidade, para a prata e para o ouro da igreja, ele teria dito assim: a gente já não pode mais dizer, como Pedro disse para aquele homem, prata e ouro não tenho. A gente tem bastante prata e ouro, a igreja ficou rica. E aí, alguém que estava perto respondeu, retrucando: a gente também não pode mais dizer, levanta-te e anda. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós invertemos os valores? Existe uma forma da gente aprender com esses nossos primeiros irmãos? Existe uma chance de o Espírito Santo gerar um arrependimento em nós, a ponto de experimentarmos essas realidades que eles viveram? A ponto de nos convertermos de maneira mais profunda a partir desse evangelho que eles viviam? Eu espero que sim. Essa é a minha oração por mim mesmo e também por nós como igreja. Nós estávamos semana passada num retiro de casais em 13 Itilhas, com um grupo de Panambi, no Rio Grande do Sul. Eu e a Betina fomos como palestrantes. Foi um retiro muito legal, tinha uns 30 casais, eu acho. E era num hotel e tinha, no local onde a gente se servia, tinha uma frase que chamou a atenção da Betina e também chamou a minha atenção. E a frase dizia assim, mais ou menos, porque eu não escrevi a frase, mas eu acho que eu me lembrei de cabeça. Se não for exatamente nessas palavras, o conteúdo pelo menos eu preservei na minha memória. Ela dizia mais ou menos assim: o segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar bem do jardim. E quando eu li aquela frase, a Betina, quando leu aquela frase, ela disse: bom, isso aqui tem a ver com o hotel, tem a ver com a cidade. Uma cidade no meio do nada, isolada lá no interior de Santa Catarina, mas que é toda arrumadinha, é toda bonitinha e está sempre cheia de turistas. Tem quase mais hotéis do que casas, né? Eles não correram atrás das borboletas, eles cuidaram do jardim, e as borboletas foram para lá, falando assim: agora as borboletas são turistas, certo? Aquilo valia também para o hotel, né? Hotel bem cuidado, bonitinho, todo jeitosinho. Não precisa correr atrás das borboletas, as borboletas vão atrás do jardim. Mas quando eu li aquela frase, na semana passada eu falei: essa é a frase para mim falar na pregação semana que vem. Essa é a frase que resume o que eu queria dizer sobre testemunho. E que resume uma parte do que Atos dos Apóstolos descreve como esse testemunho como força centrípeta, que atrai, que chama para si. O segredo não é correr atrás das borboletas. Vamos fazer um curso de evangelismo, vamos fazer um curso de como falar melhor sobre isso, sobre aquilo. Antes de fazer curso de como falar as coisas para os outros, a gente tem que ver se o nosso jardim está bem cuidado. Se a gente está vivendo o Evangelho, não está vivendo o Evangelho. Porque de repente a gente vai querer falar de Jesus para as outras pessoas e elas vão dizer assim: você quer que eu reconheça esse Jesus para viver do jeito que você vive, para ter a vida que você tem? Não, obrigado, estou vivendo muito bem assim como eu vivo, obrigado. Melhor eu continuar na minha aqui. Entende o que eu quero dizer? O segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar bem do jardim. Me parece que em Atos dos Apóstolos, esse jardim de Deus estava muito bem cuidado. Por isso, dia após dia, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Havia simpatia,
A igreja era simpática para o povo, embora o povo temesse fazer parte dela por causa da perseguição que eles sofriam. Mas a igreja tinha simpatia do povo. Eles admiravam as pessoas que faziam parte da igreja. Terminando, eu quero falar ainda da força centrífuga que aparece em Atos dos Apóstolos. Rapidamente, Atos 13, 1 a 13 diz assim: na igreja de Antioquia, que já estava no limite entre uma igreja judaica e gentílica, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, cresceu dentro do palácio de Israel, e Saulo de Tarso, que se converteu à fé. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, enquanto estavam fazendo essas coisas que a gente diz assim, isso não é muito prático, né? Ficar adorando e jejuando. Vamos fazer alguma coisa de verdade? Me dá umas coceiras quando as pessoas me vêm com esse tipo de conversa, como se oração e esse tipo de coisa não fosse tarefa importante. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar de novo e orar de novo, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E assim começam as viagens missionárias de Paulo, e por causa disso você está sentado nesse banco hoje de manhã aqui na igreja. Foi por causa, em última análise, desse envio que aconteceu na igreja de Antioquia, que cada um de nós está sentado hoje de manhã nesse banco de igreja. Porque foi a missão dada ao apóstolo Paulo, que resistiu à força do tempo. A igreja judaica morreria com o passar dos anos, mas a gentílica se manteve ao longo dos séculos. Essa era a força centrífuga do testemunho. Uma igreja saudável está comprometida com a sua vocação missionária e missional. Ou seja, uma igreja saudável está preocupada com Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então você pergunta assim, por que a CELT investe por mês, e isso é um valor irrisório entre nós falando, por que a CELT investe por mês R$ 1.500? E eu repito, isso é extremamente pouco, não é um motivo de orgulho, mas às vezes as pessoas ainda assim perguntam, para que a CELT investe R$ 1.500 num missionário que está atuando na África? Para que isso? É porque nós somos uma igreja responsável com Atos 1:8. Amém? Nós somos uma igreja responsável com aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Com o fato de que nós precisamos alcançar os confins da terra. Então, a questão missionária, de envio de missionários, continua sendo extremamente importante. Tanto quanto a nossa tarefa missional. O que é a tarefa missional? Nós somos igreja aonde estivermos. Você é professor? Ótimo, lá você é igreja, lá você é um agente de Jesus Cristo. Você é empregada doméstica? Ótimo, vou lá na casa das suas patroas, você é agente de Jesus Cristo. Você é médico, você é... O que você é? Engenheiro? Você é agrônomo? É estudante da universidade? Lá onde nós estamos, nós temos a tarefa de sermos agentes de Deus e agentes do Evangelho. Então, tanto a tarefa missionária como a tarefa missional são extremamente importantes. Em Atos dos Apóstolos, me parece que todo o esforço do testemunho tem como resultado final a formação de comunidades do reino. De formar esses núcleos de pessoas que se arrependeram, passaram a andar com Jesus, e agora congregam, convivem, têm tudo em comum, assim como Atos 2, 42 e 47 descreve. Duas perguntas finais e nós encerramos. É uma pergunta bem aberta, mas se a gente puder lembrar pelo menos de um elemento, já nos ajuda. Em que sentido precisamos cuidar melhor do nosso jardim aqui na comunidade
da Trindade. E em segundo lugar, como nós podemos ser mais efetivos em nosso testemunho como indivíduos, como nós podemos crescer nessa habilidade de sermos missionais, de entendermos que nós somos igreja onde nós estamos inseridos, independente de onde seja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a minha oração nessa manhã, por mim, pela comunidade, mas especialmente pensando nas minhas faltas, assim como eu sei que tem outros irmãos que anseiam por isso. Nós precisamos, ó Deus, ser despertados novamente por esse primeiro amor, descrito lá no Apocalipse. Esse primeiro amor que nos torna ricos em boas obras, que nos torna efetivos, que nos torna audaciosos, que nos torna apaixonados, e pessoas apaixonadas são capazes de fazer coisas malucas, às vezes, para demonstrar o seu amor. Nós oramos a Deus agora usando a linguagem de Atos dos Apóstolos, oramos para sermos mais uma vez cheios desse profundo temor, dessa profunda reverência, desse êxtase, dessa graça maravilhosa e abundante, desse deslumbramento acerca do que foi feito por nós na cruz do Calvário. Que isso seja removido do lugar comum, da mensagem com a qual nós já nos habituamos e que já não mexe mais conosco, porque já ouvimos tantas vezes a esse respeito que ouvir de novo e de novo e de novo não faz mais diferença. Nós precisamos, ó Deus, ser sacudidos. Porque para mim não me parece que a questão tenha tanto assim a ver com aprender a falar isso ou a falar aquilo, mas tem a ver com a paixão com a qual nós falamos acerca daquele que mudou a nossa vida, daquele que mudou a nossa história, daquele que um dia entrou na nossa vida triste e sombria e trouxe luz, e trouxe convívio, e trouxe amor, e trouxe paz. E as pessoas ao nosso redor estão desesperadas por isso. É tudo o que elas querem. E o Evangelho nos oferece, nos dá. Mas será que nós mesmos temos usufruído disso tudo que o Evangelho nos oferece e nos dá? Será que nós mesmos temos desfrutado disso tudo que o Evangelho nos oferece e nos dá? Para que isso transborde, para que isso vaze pelos poros, para que o bom perfume de Cristo simplesmente exale de nós, sem que a gente queira, mas simplesmente porque nós estamos nele. Porque essa é uma realidade que é visceral para nós. E simplesmente não há como ser diferente. Minha oração nessa manhã é muito mais por mim e por cada um de nós, Senhor Deus, para que nós sejamos essas testemunhas. Não apenas aprendamos a dar testemunho, mas sejamos essas testemunhas profundamente impactadas, profundamente absorvidas pelo Evangelho e pela realidade dele. Em nome de Jesus, amém.